A floresta parecia respirar. Eu podia jurar que cada árvore se movia levemente, como se observasse minha presença com curiosidade e ameaça. O vento era frio, cortante, mas não havia vento. As folhas não se mexiam. No entanto, eu escutava um farfalhar constante, como passos suaves se arrastando sobre o solo coberto de musgo. Eu caminhava devagar, tentando não fazer barulho. O chão era irregular, cheio de raízes grossas que emergiam como veias do próprio terreno. A cada passo, eu tinha a sensação de que algo me seguia. Não olhava para trás. Não queria confirmar meus medos. A floresta atrás de mim era apenas escuridão e troncos retorcidos, nada mais. A luz do dia mal atravessava o dossel das árvores. Raios finos de sol desciam como fios dourados, mas eram absorvidos pela densidade do ambiente. Tudo parecia mais escuro do que deveria, mais silencioso. A única coisa que eu ouvia era minha própria respiração, rápida e nervosa. Eu havia entrado ali por curiosidade. Diziam que aquela floresta era antiga, esquecida, que ninguém se aventurava por suas trilhas porque coisas estranhas aconteciam. Histórias de desaparecimentos, relatos de pessoas que saíram diferentes, como se algo dentro delas tivesse mudado. Eu não acreditava nessas histórias. Agora, enquanto observava as árvores ao meu redor, não sabia mais o que acreditar. Os troncos eram grossos, cobertos por musgo úmido. Alguns pareciam ter rostos, formas distorcidas que apenas minha imaginação criava. Ou talvez não. Talvez fossem reais. 2 buracos escuros poderiam ser olhos. Uma rachadura, uma boca silenciosa. Eu desviava o olhar, mas a sensação permanecia. Alguém, ou alguma coisa, me observava. Parei por um momento e tentei me acalmar. Inspirei devagar. O ar tinha um cheiro estranho, como terra molhada misturada a algo metálico. Sangue? Não. Era apenas a floresta. Florestas têm cheiros. Mas esse era diferente. Mais profundo. Mais antigo. À minha frente, entre as árvores, havia uma trilha estreita. Não tinha notado antes. O chão ali estava mais claro, como se muitas pessoas tivessem passado por aquele caminho ao longo dos anos. Mas não havia pegadas recentes. Apenas marcas antigas, quase apagadas pelo tempo. Eu deveria voltar. Essa ideia surgiu de repente, como um aviso, um instinto. Meu coração acelerou. Olhei para trás, para o caminho por onde tinha vindo. As árvores estavam mais fechadas agora, mais próximas. Não deveria ser possível. Elas não se movem. Árvores não se movem. Mas parecia que sim. O espaço entre os troncos havia diminuído. Antes, eu podia ver a luz do lado de fora, uma abertura que indicava a direção da estrada. Agora, tudo era sombra, escuridão, apenas silhuetas irregulares e formas que não faziam sentido. Meu estômago se apertou. Eu não estava perdido. Não podia estar. Eu tinha marcado o caminho. Pequenos sinais nas árvores, cortes discretos na casca para me orientar. Procurei por eles. Uma marca aqui, outra ali. Nada. As árvores estavam intactas, como se ninguém tivesse tocado nelas. Como se eu nunca tivesse passado por ali. O silêncio ficou mais pesado. Minha boca estava seca. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo estava errado. Muito errado. A floresta não parecia apenas grande. Parecia viva. Continuei pela trilha estreita. Não sabia por quê. Parte de mim queria voltar, mas outra parte, a mais silenciosa, insistia em seguir em frente. Talvez houvesse uma saída. Talvez a sensação de que a floresta estava mudando fosse apenas medo. Mas o medo era real. A trilha se aprofundava entre árvores ainda mais altas. Elas se erguiam como colunas antigas, negras contra o céu que quase não aparecia. As copas se fechavam lá em cima, formando um teto natural. A luz desaparecia aos poucos e a temperatura caía. Meus passos eram lentos. O solo estava úmido e cada pisada afundava um pouco, como se a terra quisesse me puxar para dentro. Havia folhas mortas por toda parte, mas não faziam barulho quando eu caminhava. Era estranho. Elas deveriam farfalhar, mas permaneciam silenciosas. O silêncio aqui tinha peso. A trilha começou a se alargar, e então cheguei a uma pequena clareira. Parei. A clareira era circular, quase perfeita. As árvores ao redor formavam um anel,
como se delimitassem aquele espaço. No centro, havia algo. Uma cabana. Não era grande. Parecia antiga, feita de madeira escura e desgastada pelo tempo. Algumas tábuas estavam quebradas. O telhado estava inclinado, como se pudesse desabar a qualquer momento. Havia janelas, mas eram apenas buracos vazios. Não havia vidro, apenas escuridão do outro lado. A visão da cabana me fez hesitar. Eu não a tinha visto antes. Isso era impossível. A trilha era pequena. A clareira deveria ter sido visível desde o início, mas não foi. Era como se a floresta tivesse escondido, revelando-a apenas quando quis. Meu coração acelerou. Cabanas em floresta, assim nunca são boas histórias. Histórias de terror começam em lugares como esse. A madeira da construção era negra, como se tivesse absorvido anos de chuva e solidão. Algumas partes estavam cobertas por musgo, mas não da mesma forma que as árvores. Era um musgo estranho, mais escuro, quase pegajoso. Crescia em padrões que lembravam veias. Eu me aproximei devagar. Não queria fazer isso, mas precisava entender. A porta da cabana estava entreaberta, uma pequena abertura escura, como uma boca esperando para engolir qualquer coisa que se aproximasse. O vento passou por mim novamente. Ou talvez não fosse vento. Algo moveu o ar, algo que eu não vi. Olhei ao redor. A clareira estava vazia. Apenas árvores, apenas silêncio. Mas a sensação de estar sendo observado ficou mais forte. A porta da cabana rangeu. Um som baixo, quase imperceptível. Não deveria ter se movido. Não havia ninguém ali. A madeira não deveria fazer barulho sozinha. Meu estômago se apertou. Eu podia voltar. Ainda dava tempo. A clareira não estava fechada. A trilha continuava atrás de mim. Mas algo dentro da cabana me chamou. Não era uma voz. Não era um sussurro. Era apenas a sensação de que eu precisava olhar. Precisava saber. E isso era o mais perigoso. A porta da cabana estava mais aberta agora. Não tinha me aproximado. Não fiz nenhum movimento. Apenas olhei por um instante, e isso foi suficiente para que a abertura se ampliasse. Como se algo do outro lado tivesse empurrado madeira lentamente. Meu corpo ficou rígido. A escuridão dentro da cabana era absoluta. Não era o tipo de escuridão que apenas esconde objetos. Era um vazio. Um espaço onde a luz simplesmente não existia. Olhei para dentro. Nada. Mas essa palavra não descrevia o que eu sentia. Não era apenas ausência de objetos. Era ausência de presença. Como se o interior da cabana fosse um lugar que não deveria existir. O chão de madeira rangia levemente ao vento. Pelo menos eu achava que era o vento. Não havia movimento visível. As árvores ao redor permaneciam imóveis. As folhas continuavam silenciosas. O ar tinha um cheiro ainda mais forte ali. Terra, umidade e algo além disso. Algo metálico, como ferrugem. Sangue. Não, não havia sangue. Eu não via nada assim. Mas o cheiro estava lá. Meu estômago se revirou. A cabana parecia respirar. A ideia surgiu do nada, mas não consegui ignorá-la. As paredes de madeira tinham pequenos movimentos, quase imperceptíveis. Tábuas que se expandiam e contraíam, como pulmões antigos. Era impossível. Madeira não respira. E ainda assim, eu observei por um longo tempo. Nada aconteceu. Nenhuma criatura saiu de dentro. Nenhum som surgiu além do render ocasional da estrutura. Talvez fosse apenas uma cabana abandonada. Histórias de terror sempre começam com coisas assim, mas nem tudo é assustador de verdade. Tentei me convencer disso. Aproximei-me mais. O chão da clareira era macio, coberto por musgo e folhas. Cada passo afundava um pouco, deixando marcas que desapareciam quase imediatamente. A terra parecia se fechar sobre meus pés. Parei diante da porta. A madeira estava úmida ao toque. Quando estendi a mão, senti o frio dela percorrer meus dedos. Não deveria estar tão fria. Cabana de madeira em uma floresta não fica assim. Mas estava. A porta rangeu novamente. Desta vez, eu a tinha tocado. Meu coração disparou. Eu não queria entrar, mas precisava. Era como se a cabana estivesse me chamando, mesmo sem palavras. Um impulso irracional.
A sensação de que algo importante estava ali dentro. Algo que explicaria tudo. A floresta estranha. A trilha que desapareceu. A sensação de estar sendo observado. A resposta estava lá. Eu sabia disso. Mas entrar significava cruzar um limite. Depois disso, não haveria volta. Entrei. Foi um movimento pequeno. Apenas um passo. Mas pareceu atravessar algo maior do que a porta. Como se eu deixasse para trás o mundo que conhecia e entrasse em outro. A escuridão dentro da cabana era densa. Meus olhos demoraram a se ajustar, mas não havia nada para enxergar. Não era apenas falta de luz. Era como se o espaço ali fosse vazio. Não havia móveis. Não havia objetos. Apenas parede de madeira e um chão que rangia levemente sob meus pés. A sensação de estar sendo observado voltou. Mais forte. Vinha de todos os lados. Olhei ao redor. Nada. As paredes eram antigas, feitas de tábuas largas e regulares. Algumas estavam rachadas. Outras pareciam recentes, como se tivessem sido trocadas. Isso não fazia sentido. Uma cabana abandonada não recebe manutenção. A madeira tinha marcas estranhas. Arranhões. Pequenos cortes, como se algo tivesse raspado a superfície por anos. Não eram marcas de animais. Eram linhas finas, repetidas, quase ritmadas, como se alguém tivesse tentado escrever algo ali. Mas não havia palavras, apenas riscos. Toquei uma das paredes. Estava fria, mais fria do que deveria. Meu dedo ficou molhado. Afastei a mão rapidamente. Não era água. Era uma substância fina, quase oleosa, transparente. Não tinha cheiro. Não deveria estar ali. Meu estômago se revirou novamente. A cabana não parecia abandonada. Parecia esquecida. Como se ninguém tivesse entrado ali por muito tempo. Ou como se ninguém devesse entrar. A escuridão ao meu redor parecia se mover. Não era um movimento visível. Nada balançava. Nada mudava de posição. Mas havia uma sensação de deslocamento, como se o espaço respirasse. Lentamente, puxando e soltando o ar. A ideia era absurda. Espaços não respiram. Cabanas não vivem. Florestas não observam. E ainda assim, eu sentia isso. Um olhar invisível. Algo dentro da cabana. Ou talvez a própria cabana. Um pensamento me atingiu. E se eu não conseguisse sair? Olhei para trás. A porta estava ali. A mesma abertura por onde entrei. Mas parecia diferente. Mais distante. Como se o espaço tivesse se alongado. Não deveria ser possível. A distância entre mim e a saída era pequena. Mas agora parecia grande. Meu coração acelerou. Fui até ela. Cada passo ecoava levemente no chão de madeira. Cheguei à porta. Estendi a mão. A madeira estava ainda mais fria. Empurrei. Nada. A porta não se moveu. Tentei novamente. Mais forte. Nada. Ela estava fechada. Mas eu não a tinha fechado. A lembrança era clara. Entrei e deixei a porta aberta. Ela deveria estar entreaberta. Agora estava fechada. Meu estômago se apertou. Tentei abrir novamente. Empurrei com as duas mãos. Nada. A madeira não se moveu. Era como se estivesse presa. Ou como se algo do outro lado estivesse segurando. Minha respiração ficou mais rápida. Olhei pela pequena abertura. A escuridão do lado de fora era diferente, mais profunda. A clareira não estava visível. Não havia árvores. Não havia luz. Apenas vazio. A floresta havia desaparecido. A sensação de pânico surgiu. Eu estava preso. Eu estava preso. A palavra ecoou na minha mente, mas não havia som. Era apenas um pensamento pesado, inevitável. A porta não se abria. Eu empurrava. Arranhava madeira, mas ela permanecia imóvel. Não havia dobradiças visíveis. Nenhuma fresta. A superfície parecia parte da parede, como se nunca tivesse sido uma passagem. Minha respiração estava acelerada. O ar ali dentro era diferente, mais denso. Cada inspiração parecia carregar algo invisível. Não era apenas medo. Era a sensação de que o espaço ao meu redor se tornava menor. A cabana estava mudando. Ou talvez eu estivesse. Olhei para trás. A escuridão permanecia.
A sala não era grande, mas parecia se estender além do que meus olhos alcançavam. As paredes não tinham fim. Quando tentei focá-las, elas pareciam recuar, como se não quisessem ser vistas. Toquei uma delas novamente. A madeira ainda estava fria, mas agora havia algo diferente. Um movimento, muito sutil, como um pulso. Não deveria existir. Madeira não pulsa. Afastei a mão. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Ou talvez não fosse meu coração. Talvez fosse a cabana. A ideia surgiu como um sussurro silencioso. E se a cabana estivesse viva, não fazia sentido. Construções não vivem. Mas as marcas nas paredes, os riscos repetidos, as linhas se pareciam escritas, mas não eram palavras. Algo havia estado ali por muito tempo. Algo que deixará sinais. Sinais de sofrimento. Arranhões. Marcas de dedos. Pequenos cortes como se alguém tivesse tentado sair. Ou como se algo tivesse tentado entrar. Meu estômago se revirou. Eu não queria continuar ali. Tentei respirar devagar. Foquei na porta. Ela ainda estava fechada. Mas não podia ser verdade. Eu não a tinha trancado. Não havia tranca. A madeira simplesmente não respondia. Como se a saída tivesse deixado de existir. A sensação de pânico cresceu. Eu precisava sair. Procurei outra saída. As paredes. Talvez houvesse uma janela. Não havia. A cabana era pequena, mas não tinha aberturas. Nenhum vidro. Nenhuma fresta. Apenas madeira. E escuridão. A sensação de estar sendo observado voltou. Mais forte do que antes. Não vinha de um lugar específico. Estava em toda parte, como se o próprio ar tivesse olhos. Meu corpo tremia. Eu não queria aceitar o que estava acontecendo. Isso não podia ser real. Florestas não engolem pessoas. Cabanas não prendem almas. Histórias de terror são apenas histórias. Mas eu estava ali, preso, sem saída. A escuridão parecia se aproximar. Lentamente. Não era um movimento visível. Não havia sombra se deslocando. Era apenas a sensação de que o espaço ao meu redor diminuía, de que a cabana me observava, de que eu não deveria ter entrado. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Minha boca estava aberta. Eu respirava, mas não havia voz. O silêncio ficou absoluto, mais pesado do que antes. A sensação de presença se intensificou. Algo estava ali, atrás de mim. Não olhei imediatamente. Meu corpo congelou. Cada músculo rígido. O ar parecia mais frio. Muito mais frio. A respiração saía em pequenas nuvens. Mas não deveria. Estávamos dentro de uma cabana. Não havia vento. Não havia clima. A temperatura não deveria mudar. Lentamente, virei a cabeça. A escuridão era profunda. Mas eu vi uma forma. Não era grande. Não era monstruosa. Pelo menos no início. Parecia humana. Ou algo que já tinha sido. Um contorno. Um corpo. Parado. Imóvel. Os olhos eram a primeira coisa que percebi. 2 pontos escuros. Profundos. Não refletiam luz. Não piscavam. A figura me encarava. Mas não era um olhar humano. Era vazio. Como se a coisa ali não reconhecesse o que eu era. Meu estômago se apertou. A boca ficou seca. Eu queria correr, mas não havia para onde. A criatura se moveu, muito devagar. Um passo, depois outro. Não fazia som. Não havia ruído de madeira. Não havia respiração. A figura se aproximava. Agora eu podia vê-la melhor. Não era exatamente humana. A forma estava errada. Os braços eram longos demais. As mãos tocavam quase o chão. Os dedos eram finos, demasiado finos. Como galhos. A pele parecia madeira, escura, rachada, como casca de árvore. Mas havia algo sob ela, algo que se movia, lentamente, como se estivesse vivo. Meu corpo tremia. Eu queria fechar os olhos, mas não conseguia. A criatura estava diante de mim, muito perto. Os olhos vazios me observavam. Não havia emoção, não havia entendimento, apenas presença. A sensação de que eu era algo estranho, algo que não deveria estar ali. A mão da criatura se levantou. Devagar, os dedos se estenderam.
A ponta tocou meu peito, fria, gelada, como madeira úmida, mas mais profunda. A sensação percorreu meu corpo. Um arrepio, algo que não era apenas físico, como se aquela presença me tocasse por dentro. Eu não podia me mover, não podia falar, não podia fugir. A criatura ficou parada, os olhos vazios, a mão sobre mim. E então, nada. A escuridão engoliu tudo. Eu sempre gostei de trilhas. O tipo de lugar onde o celular não funciona, onde o barulho da cidade desaparece completamente e tudo que você consegue ouvir é o vento passando entre as árvores. Para mim, aquilo sempre foi liberdade. Foi por isso que aceitei a ideia do Lucas quase sem pensar. Ele tinha encontrado uma área nova no mapa, uma região de floresta densa que quase não tinha trilhas registradas. Segundo ele, era o tipo de lugar perfeito para explorar. Éramos 4 naquele dia. Eu, Lucas, Marina e Rafael. Todos já tínhamos experiência com trilhas longas, acampamentos e exploração em áreas mais isoladas. Não éramos iniciantes cometendo erros básicos. Pelo menos foi o que pensamos. Chegamos na entrada da floresta logo depois do amanhecer. O ar estava fresco e carregado com aquele cheiro forte de terra úmida e folhas molhadas. As árvores eram altas e antigas, com troncos largos cobertos por musgo verde escuro. A luz da manhã atravessava as copas formando feixes dourados que iluminavam partes do chão da floresta. No começo a trilha parecia comum. Caminhamos por quase 2 horas, seguindo um caminho estreito entre as árvores. O terreno era irregular, cheio de raízes grossas e pedras cobertas por musgo escorregadio. Marina caminhava na frente observando o GPS portátil. Lucas vinha logo atrás dela, claramente animado com a possibilidade de encontrar algum lugar novo. Rafael e eu ficávamos mais atrás, conversando enquanto caminhávamos. Mas depois de um tempo algo começou a parecer estranho. A floresta estava silenciosa demais. Eu percebi isso quando paramos para beber água. Normalmente, em qualquer floresta, existe algum tipo de som constante. Pássaros, insetos, vento movendo folhas. Mas ali parecia vazio. Eu comentei isso com Rafael. Ele ficou alguns segundos parado, olhando ao redor. Agora que você falou, ele disse, realmente está quieto demais. Lucas apenas riu. Vocês dois estão assistindo terror demais. Continuamos caminhando. Conforme avançávamos, a vegetação ficava cada vez mais densa. Algumas partes da floresta pareciam não ter sido atravessadas por ninguém há muito tempo. Galhos secos quebravam sob nossos pés. Algumas árvores caídas precisavam ser contornadas. Depois de mais uns 40 minutos caminhando, chegamos em uma pequena área aberta entre as árvores. Foi Marina quem viu primeiro. Ela parou de repente. Lucas quase esbarrou nela. O que foi? Ele perguntou. Ela não respondeu imediatamente. Apenas levantou a mão e apontou para frente. Quando olhei na direção indicada, levei alguns segundos para entender o que estava vendo. Entre as árvores, parcialmente coberto por raízes e trepadeiras, havia uma estrutura enorme de pedra. Não parecia natural. Na verdade, parecia completamente impossível. Era um templo. As paredes eram feitas de blocos gigantes de pedra escura, empilhados com uma precisão impressionante. Parte da estrutura estava coberta por musgo e plantas que cresceram ali ao longo de muitos anos. Grandes colunas quebradas cercavam a entrada principal. Algumas estavam inclinadas, outras parcialmente desmoronadas. Mas mesmo assim era possível ver claramente que aquilo já tinha sido uma construção enorme. Rafael foi o primeiro a falar. Isso não pode estar aqui. Lucas já estava andando na direção do templo. Isso é incrível, ele disse, completamente empolgado. Eu puxei o celular e tentei abrir o mapa offline. Nada, nenhuma marcação, nenhuma estrutura registrada naquela área. Aquilo simplesmente não existia em lugar nenhum. Chegamos mais perto da entrada. O templo era ainda maior do que parecia à distância. A porta principal era um enorme arco de pedra, alto o suficiente para que várias pessoas passassem ao mesmo tempo. As paredes ao redor estavam cobertas por símbolos entalhados profundamente na rocha. Marina passou os dedos sobre um deles. Não parece nenhum tipo de escrita que eu conheça, ela disse. Lucas estava sorrindo como uma criança que acabou de encontrar um tesouro. Isso aqui pode ser uma descoberta absurda.
Rafael olhou para dentro da entrada escura do templo. Lá dentro parecia completamente negro. A luz do dia não penetrava muito além do arco. Algo naquele lugar começou a me deixar desconfortável. Não era medo exatamente. Era mais uma sensação de que aquilo estava errado. Como se aquele templo não pertencesse àquela floresta. Ou pior, como se ele não pertencesse a lugar nenhum. Lucas virou para nós. Vamos entrar só um pouco, só para ver como é por dentro. Marina hesitou. Rafael parecia dividido. Eu olhei novamente para os símbolos nas paredes. Eles eram profundos, antigos e estranhamente bem preservados. Aquilo não parecia apenas uma ruína esquecida. Parecia intacto demais. Lucas já estava atravessando o arco de pedra quando falou novamente. 5 minutos. Apenas 5 minutos. Olhei para os outros dois. E sem perceber que aquela seria a pior decisão da nossa vida, nós entramos atrás dele. Assim que passei pelo arco de pedra, senti algo estranho. O ar lá dentro era mais frio. Muito mais frio. E por algum motivo, quando olhei para trás, a entrada do templo parecia mais distante do que deveria. Assim que entramos no templo, a sensação de estar em um lugar errado ficou ainda mais forte. O ar era frio e parado, como se não circulasse ali há séculos. O cheiro era uma mistura de pedra antiga, poeira e algo úmido que parecia vir das profundezas da construção. A luz do dia entrava apenas alguns metros pelo grande arco da entrada. Depois disso, tudo era dominado por uma penumbra pesada. Lucas acendeu a lanterna que estava presa à mochila. O feixe de luz cortou a escuridão, revelando um corredor enorme que se estendia para dentro do templo. As paredes eram feitas de blocos gigantes de pedra escura, muito maiores que qualquer construção antiga que eu já tinha visto. Cada bloco parecia ter sido encaixado com uma precisão absurda, e todos estavam cobertos por símbolos. Centenas deles. Linhas, círculos, formas geométricas, figuras estranhas que se repetiam em padrões difíceis de entender. Alguns pareciam extremamente antigos, enquanto outros pareciam quase novos, como se tivessem sido entalhados muito depois. Marina se aproximou de uma das paredes. Ela iluminou os símbolos com a própria lanterna. Isso aqui é estranho, ela murmurou. Por quê? Rafael perguntou. Ela passou a mão sobre uma das inscrições. Alguns desses cortes parecem mais recentes do que outros. Lucas já estava avançando pelo corredor. Isso é incrível, ele disse, claramente empolgado. Talvez várias civilizações tenham usado esse lugar ao longo do tempo. A voz dele ecoava de forma estranha dentro do templo. O som parecia viajar pelos corredores de uma maneira irregular, voltando em ecos distantes que não combinavam exatamente com as palavras que tinham sido ditas. Eu olhei para trás por reflexo. A entrada do templo ainda estava visível, mas parecia diferente, mais escura, mais distante. Talvez fosse apenas impressão. Continuamos caminhando. O corredor principal era largo o suficiente para que caminhássemos lado a lado. O teto era alto, sustentado por enormes colunas de pedra que surgiam a cada poucos metros. Algumas estavam rachadas, outras pareciam completamente intactas. Depois de alguns minutos andando, o corredor começou a se dividir. 3 caminhos diferentes se abriam diante de nós. Lucas parou no meio da interseção. Isso não estava visível da entrada, ele disse. Rafael apontou para o chão. Tem pegadas aqui. Todos nós olhamos. No chão coberto por uma fina camada de poeira havia marcas. Pegadas humanas. Algumas pareciam antigas. Outras pareciam bem mais recentes. Marina franziu a testa. Alguém já esteve aqui. Lucas deu de ombros. Talvez exploradores. Talvez arqueólogos. Mas algo não parecia certo. As pegadas estavam em várias direções. Algumas iam para um corredor. Outras voltavam. Outras simplesmente terminavam no meio do caminho. Como se a pessoa tivesse parado ali. Eu senti um arrepio subir pelas minhas costas. Vocês estão ouvindo isso? Perguntei. Os 3 ficaram em silêncio. No começo eu achei que era apenas o eco dos nossos passos. Mas não era. Havia outro som. Muito distante. Algo parecido com passos. Leitos. Irregulares. Vindo de algum lugar mais profundo no templo. Lucas apontou a lanterna para um dos corredores. Talvez tenha mais gente explorando o lugar.
mas a voz dele já não parecia tão confiante quanto antes. Decidimos seguir pelo corredor da esquerda. As paredes ali tinham ainda mais símbolos. Alguns eram tão grandes que ocupavam blocos inteiros de pedra. Figuras estranhas se pareciam representar pessoas ajoelhadas diante de algo enorme, mas aquilo que estava diante delas não tinha forma clara. Era apenas uma massa escura entalhada na pedra, com várias linhas saindo dela em todas as direções. Depois de caminhar mais alguns minutos, Rafael parou de repente. Pessoal, a voz dele parecia tensa. A gente já não passou por esse lugar? Olhei ao redor. Uma coluna quebrada no canto. Uma rachadura longa na parede. Um símbolo grande em forma de espiral. Meu estômago afundou. Sim, eu já tinha visto aquilo. Lucas balançou a cabeça. Impossível. A gente só veio em linha reta. Mas Marina já estava olhando para trás. O corredor atrás de nós estava vazio. Muito mais longo do que deveria. A entrada do templo não estava mais visível. Nenhuma luz. Nada. Lucas voltou alguns passos na direção de onde tínhamos vindo. Depois parou. Espera. A voz dele saiu baixa. Isso não faz sentido. Nós 4 voltamos juntos até a interseção onde os 3 corredores tinham aparecido. Ou pelo menos onde deveria estar. Mas quando chegamos lá, só havia uma parede. Uma parede de pedra sólida. Sem corredores. Sem divisão. Sem nenhuma abertura. Lucas passou a mão pela pedra. Isso estava aqui antes? Ninguém respondeu. O silêncio dentro do templo parecia mais pesado agora. Foi então que ouvimos novamente. Passos. Mais próximos. Vindos de algum lugar no corredor à frente. Dessa vez não parecia eco. Parecia que algo realmente estava andando dentro do templo. E estava vindo na nossa direção. Os passos ecoaram pelo corredor de pedra de uma forma que fez o ar parecer ainda mais pesado. Dessa vez todos nós ouvimos claramente. Não era imaginação. Não era eco. Algo estava caminhando dentro do templo. E estava perto. Lucas levantou a lanterna imediatamente e apontou para o corredor à frente. O feixe de luz avançou pela passagem longa, iluminando as paredes cobertas por símbolos e as colunas gigantes que sustentavam o teto. Mas não havia ninguém. Apenas o corredor. Silencioso. Vazio. Os passos pararam. O silêncio voltou, mas agora parecia muito mais ameaçador. Rafael foi o primeiro a falar. Acho que a gente devia voltar. Lucas não respondeu imediatamente. Ele continuava olhando fixamente para o corredor, como se estivesse tentando encontrar algum movimento entre as sombras. Concordo, Marina disse finalmente. Nós já vimos o suficiente. Lucas suspirou e virou a lanterna para trás. Então vamos sair. Começamos a caminhar na direção de onde acreditávamos que a entrada do templo deveria estar. Mas quanto mais caminhávamos, mais o lugar parecia errado. O corredor era longo demais. As colunas se repetiam de maneira estranhamente idêntica. Alguns símbolos nas paredes pareciam diferentes. No começo achei que fosse apenas impressão causada pelo medo. Mas depois de alguns minutos Marina parou. Esses símbolos não estavam assim antes. Todos olhamos para a parede. Havia uma sequência de figuras entalhadas na pedra. Pessoas ajoelhadas novamente, como já tínhamos visto antes. Mas agora havia algo novo. Atrás das figuras ajoelhadas havia uma forma enorme esculpida na pedra. Algo que parecia se estender pelas paredes como uma sombra. Uma forma irregular cheia de linhas curvas e profundas, quase como tentáculos ou raízes gigantes. Rafael passou a lanterna lentamente sobre o desenho. Isso não estava aqui antes. Eu tinha certeza disso. Continuamos andando. Mas então algo ainda pior aconteceu. O corredor começou a se dividir novamente. Primeiro apareceu uma abertura à direita, depois outra à esquerda, e depois outra. Quando paramos para olhar ao redor, percebemos que estávamos em um cruzamento com 4 corredores diferentes. Lucas virou devagar. Isso não existia quando a gente entrou. Eu tentei olhar para trás, esperando ver o caminho que tínhamos usado. Mas ele já não parecia o mesmo. A distância entre as colunas parecia maior. As paredes tinham símbolos diferentes. Era como se o templo estivesse mudando. O silêncio dentro do lugar começou a ficar insuportável. Foi então que Rafael disse algo que fez meu coração acelerar. Cadê a Marina?
Nós três nos viramos ao mesmo tempo. Ela não estava mais atrás de nós. O corredor estava vazio. Marina, Lucas chamou. A voz dele ecoou de forma estranha pelas passagens. Nenhuma resposta. Marina, eu gritei. Silêncio. Rafael levantou a lanterna e apontou para o chão. Pegadas, frescas. Elas seguiam por um dos corredores laterais. Lucas começou a andar rapidamente naquela direção. Marina, responde. Corremos atrás dele. O corredor era mais estreito do que os outros e o teto parecia mais baixo. Os símbolos nas paredes ali eram muito mais densos, cobrindo praticamente toda a superfície de pedra. Depois de alguns segundos correndo, ouvimos algo, um sussurro, muito fraco, vindo mais à frente. Lucas acelerou. Quando viramos a próxima curva do corredor, finalmente a vimos. Marina estava parada no meio da passagem, completamente imóvel. A lanterna dela estava caída no chão ao lado. O feixe de luz iluminava a parede diante dela. Mas Marina não estava olhando para nós. Ela estava olhando para os símbolos. Nos aproximamos devagar. Marina, Rafael chamou. Ela não respondeu. Lucas colocou a mão no ombro dela. Foi quando ela finalmente falou. A voz saiu baixa, quase como se estivesse hipnotizada. Eles estão se movendo. Lucas franziu a testa. O quê? Ela apontou lentamente para a parede. Nós seguimos o gesto. No começo parecia apenas mais uma sequência de símbolos estranhos. Mas quando olhei com mais atenção, meu estômago gelou. As figuras entalhadas na pedra pareciam diferentes. As pessoas ajoelhadas estavam olhando para cima agora. E aquela forma gigantesca atrás delas parecia maior, como se estivesse se espalhando pela parede. Rafael deu um passo para trás. Isso não estava assim antes. Foi então que a lanterna no chão começou a piscar. A luz falhou algumas vezes. E por um instante, quando o corredor ficou parcialmente escuro, eu tive a impressão de ver algo se movendo dentro das paredes, como se aquelas formas entalhadas estivessem se estendendo para fora da pedra. A luz voltou. Tudo parecia normal novamente. Mas Marina continuava olhando para a parede. E então, pesado, leito, como algo enorme se arrastando pelo templo. Lucas virou a lanterna rapidamente. Por um segundo a luz iluminou o fundo do corredor. E dessa vez eu tive certeza do que vi. Algo gigantesco se movia dentro da escuridão. Não tinha forma clara. Era apenas uma massa imensa de linhas escuras que pareciam se estender pelas paredes, pelo teto e pelo chão ao mesmo tempo, como raízes gigantescas vivas, ou braços enormes tentando alcançar algo. A lanterna tremeu na mão de Lucas. A coisa desapareceu novamente na escuridão, mas o som continuava. Mais perto, muito mais perto. Marina falou quase sem voz. Ele não está preso aqui. Lucas perguntou. Então, por que existe esse templo? Marina respondeu olhando para as paredes cobertas de figuras humanas. Para garantir que ninguém saia. O pânico tomou conta de todos nós. Começamos a correr. Escolhemos o primeiro corredor que apareceu e avançamos sem pensar. Mas quanto mais corríamos, mais o tempo parecia crescer. Novos corredores surgiam. Outros desapareciam. As paredes pareciam se mover lentamente. As figuras entalhadas se multiplicavam. Em um momento virei a cabeça para trás. E foi quando vi algo que nunca vou esquecer. Entre as figuras da parede havia uma nova. Uma quarta figura. Com 4 pessoas. Uma delas parecia estar levantando os braços. Exatamente como Marina estava correndo na minha frente naquele momento. Eu virei novamente para frente. Mas de repente percebi algo. Lucas não estava mais ali. Parei. Lucas, eu gritei. Nenhuma resposta. Rafael olhou para trás. Ele estava logo atrás de mim. Mas quando viramos novamente para frente, Marina também não estava mais. O corredor estava vazio. Apenas eu e Rafael. E as paredes cobertas de símbolos. O som pesado vindo da escuridão. Rafael começou a entrar em pânico. A gente precisa sair. Ele começou a correr. Eu corri atrás dele. Mas depois de alguns minutos, ele também desapareceu. Sem som, sem aviso, como se o templo simplesmente tivesse engolido ele.
Agora eu caminho sozinho pelos corredores. Já perdi a noção de quanto tempo passou. Horas, dias, talvez mais. Os corredores nunca terminam. As paredes continuam mudando. E cada vez que passo por elas, existem mais figuras entalhadas. Algumas parecem assustadas. Outras parecem estar gritando. E algumas parecem estar olhando diretamente para mim. Eu ainda procuro a saída. Mas uma coisa eu já entendi. Esse templo não foi construído para guardar um monstro. Ele foi construído para alimentar um. E cada pessoa que entra aqui nunca mais realmente sai. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!